Instrui ao menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará
né, do Souza, amém? Mas eu louvo a Deus pela minha irmã, eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para nós. Amém? Os irmãos da igreja, com a paz de Jesus. Amém. Irmãos, tem bastante dificuldade de evangelho, alto, baixo, social. E a primeira vez que eu participo desse momento, casais. E a luta foi grande. Mas uma coisa que eu admiro na nossa irmã, esse crente não vai porque eu quero que você vá. Não pedindo para ela uma ordem para mim. Eu já fui pedindo diante dela e fui cheirando assim. Eu fui não vai fatiando, né? Então, irmãos, isso eu faço isso porque muito feliz pelos irmãos aqui. Todo mundo adorando o Senhor, participando desse momento. E é muito importante a gente insistir, porque o casamento, realmente, nesse momento de altos e baixos, e todo mundo que vai estar aqui, essa esposa de São Paulo, e foi uma coisa que também ficou marcada, é algo que eu quero tomar. Irmão, lembra-se do tempo que você teve o Evangelho, quem era você, onde você pregava, e uma coisa, a chamada de Deus na tua vida, lembre-se que você é espelho. Ela falou isso, é verdade, irmão. Nós, Evangelho, nós somos espelho, e as pessoas estão observando muito o que nós falamos e o que nós fazemos. Muitas vezes, não adianta a gente estar só falando, pregando coisa e não viver. A gente sabe isso aqui dentro da igreja, mas não vive. Muitas vezes, você pregando, você vivendo, como você não falando muita coisa, mas as suas atitudes, as suas obras, ela fala muito para quem está nos observando. E também fala, né, que Tiago, para você legal, hoje um leilão, para vocês não falem, estragados, o tema é esse. É de derrubar e depois nos envergonhar. Eu não sou para você, quero nos envergonhar, nos cuidar, principalmente no nosso ar a Jesus, no lado motivo, desse cuidado com o na nossa terra, isso vai levar para o canal dele lá. Você tem que parece que esse lugar que é uma mistura, família, fazer trabalho em casa, isso não podemos conseguir fazer o bem com o outro, fazer o mal, e aqui vai ficar aquela mistura. Eu só deixar aqui nesse momento, foi quando o Salmo 121, levando os meus olhos aos montes, onde virá socorro. Mas nesse momento que ele falou essa palavra, levando os olhos para o monte, no seu coração o Espírito falou: o meu socorro vem do Senhor, Deus dos céus e a terra. Você pode todos nós, né? Em momentos que nós passamos, falamos isso, né? Senhor, eu fiquei fulano, ele me abandonou, me deu as costas, eu ajudei, eu precisei agora, estou precisando, ninguém vai me ajudar, ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém se importa comigo. Mas, eu estou falando disso, que já passei por isso, já pensei dessa forma. Mas, eu lembrei desse momento, quando eu li a Bíblia, ele ficou marcado no meu coração, quando Jesus estava lá na cruz, e aquele soldado enfia a lança no peito da chegou a minha hora, Pai, e perdoa aqueles que sabem o que fazem. Chegou a minha hora. Eu lembro dessa passagem que Jesus sofreu tanto no livro dos Evangelhos, no livro de Mateus, Marcos, João. Falou: poxa, Jesus sofreu tanto por nós, nós somos ingratos. Aceitamos o Jesus, ainda brincando, ficando ouvindo, pregamos o seu 100%. E esse momento é o momento que nós ficar firme e poucos casais que eu cheguei para cada palavra, como essas palavras, eu falo no coração. Espera, dá mais atenção. E a gente homem disse que todos os defeitos das nossas crianças mais são nossos dias. E diante de todos vocês aqui, eu falei com a minha esposa, mas ela falou uma coisa que é interessante. Quando ela pega para mim fazer uma coisa, quando eu estou fazendo uma coisa, ela faz 5 coisas de uma vez. A gente parece que eu você não admirei. Você não admirei isso, parabéns, esposa.
Então, isso é bacana. Eu achava que era só da minha esposa, mas depois eu vi o homem ele só vai aqui, ele fala com ela. E ela está pensando mais aberta, ela trabalha as coisas com ele só. E uma vez que eu trabalhava num restaurante, quando eu pegava uma moça para comprar, eu trabalhava com uma moça lá e ela atendia um cliente, não estava com coisa para fazer, só que o cliente estava com ela. Poxa, como ideia de eficiência, graças a Deus, por isso eu estava precisando trabalhar com os lados, sem primeira, né? E é verdade, a gente foi algumas decisões. Outra revelação que eu quero fazer aqui, gente que ela nem sabe disso. Uma vez que eu prestava um objeto para uma pessoa que era assim, você não prestava para um filho dele. Ela veio assim, tá? A pessoa passou perto de mim. Ela não sabe, ela não sabe. Se eu tivesse dado ouvido, que coisa que a mulher fala, que a gente já falou com ela. Então, é importante realmente a mulher. Eu sempre falo, eu preciso ser um companheiro do lado. Eu sempre tenho homem, se eu ficar só lá, eu não ficar ser um companheiro do lado. O defeito, né, quando Deus me põe, isso é importante. Então, no momento mais difícil da sua vida, lembra-se do Senhor Jesus. E olha, a gente está muito tempo no Evangelho, eu me converti ao 24. Deve estar com Marcos, no seguinte, que eu todos vocês conhecem, que nós então, ele começou a fazer sucesso, vai convertir a minha família, e isso é muito importante. A gente sempre pergunta esse filho, que uma pessoa me falou que ia ser que nova ia para a igreja, e depois fica altos e baixos. Isso é muito importante na nossa vida, eles são muito sempre toda hora eles estão acontecendo. Então, hoje eu procuro entender as pessoas e entender a minha esposa. Tem hora que ela é um pouco agitada, eu falo, opa, eu já tenho que ter o meu limite ali, porque se ela for mais resolver, vai acabar comigo. Tem esse limite. Então, mas eu quero falar que Deus, como salmista da Bíblia falou isso aí, realmente, já fez que a Bíblia de Davi, eu faço, principalmente que eu tenho esse caso aqui, tinha um melhor transformado na vida dele, mas no momento que ele parou sem fazer a obra de Deus, as coisas para a guerra, fizeram achar um pouco, o diabo para ele mesmo a soldado ficou com a esposa, sem necessidade. Então, realmente, a gente não podemos parar de fazer obra. Eu fico muito feliz quando eu vejo os irmãos sendo novos convertidos, começando a pregar o evangelho e falar, eu fico muito feliz, porque aí fora, irmão, misericórdia é coisa para mim. Eu trabalho hoje, só falta a obra de Jesus. O errado está certo, o certo está errado, e eu fico muito feliz quando eu vejo realmente a destruição da família patriarcal. Nós somos as pessoas que salvam a terra, salvam o mundo, tudo nosso igreja, cuidar desse mundo. Eu sou o Davi, que faz a igreja, nós somos igrejas, não sabe mais que é de família. E se você olhar para o nosso Deus, a gente não tem o pai matando o filho, é livre, e as pessoas não confiam mais em ninguém, mas nós confiamos, as pessoas são más, nos decepcionam, podem nos dar uma rasteira. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra, Salmo 121, no verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu peço que o Pai mais a graça. Deixa eu ver falar, eu consigo tudo para você. Eu consigo. Você está falando que a pessoa quer conseguir falar, não precisa. Eu levo os olhos para o monte quando me dá o socorro. Aleluia. Aí eu fiz a oração, busquei a Deus, eu pensei que ia 5 minutos. 5 minutos eu não fiz para ele. Ele falou que não ia me pagar, não queria receber, mas tá bom. Uma pessoa não ofereceu uma proposta boa para recuperar para ele. Deixa eu dar na mão de Deus. Aquela mulher era jovem, ele tinha um processo, não sabe, um monte de gente. Aí, orei, Deus me mandou me ajudar a oração. Me ajudou a oração, a pessoa me liga assim, eu posso te pagar aos pouquinhos? Pronto, não quero só fazer nada de errado, nem ficar com minha consciência.
recompensa. Entrega na mão de Deus, passa para alguém de Deus. No momento mais difícil da minha vida, Deus abriu uma porta, um jeito assim, eu falei, meu Deus. Aí, eu tinha um dinheiro, eu perdi, a pessoa sumiu, não tem problema. Aí, no tempo que eu estava na aula, eu saí, recebi um dinheiro com todos os meus problemas, esse dinheiro que eu recebi de mal. Eu falei, nossa, como Deus é bom. Não adianta a gente se desesperar. Ele abre a porta, quando você tem Deus como tudo para você. E Deus tem Jesus. Jesus falou, o Pai, o Pai vai para mim. Então, amado, esse é o importante. Eu tenho um vídeo esses dias, um padre, que falou, gente, vamos acabar com essa ilusão. Não existe Maria, não intercede por nós, só Jesus. Padre falou, ele é o único que morreu para a cruz, que intercede por nós. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, está no mundo. No penúltimo livro da Bíblia, quando João fala que Jesus é um mediador entre Deus e o homem, Timóteo ele fala que Jesus é um mediador entre Deus e o homem, só Jesus, irmãos. Muitas vezes as pessoas não se compreendem, Deus não compreendeu. Jesus compreende, ele entende. Porque é tão ruim que você está no negócio fazendo a coisa certa, aí a pessoa te aperta a mão, te julga, e você sabe, meu Deus, Jesus se problema. Eu quis ajudar a pessoa, mesmo lá na igreja, eu estava numa filha da igreja e teve uma pessoa que ela estava precisando de um gás. Aí eu fui com meus irmãos e nós conseguimos gás para essa pessoa. Beleza, conseguimos gás. A outra pessoa ficou chateada. Mas por que fulano não precisa? O marido dela não trabalha porque ele não quer. Eu fiz a minha parte com Deus, o problema. Se ele não quer trabalhar, se ele é preguiçoso, é com ele e Deus. E a pessoa vem me julgar, achava que eu estava com certos interesses, eu estava fazendo a obra de Deus. E se a pessoa quiser usar o pé de malandragem, irmão, o problema dele com Deus, a minha parte eu faço. É autismo. Se o pastor quer fizer coisa errada, é consciência, irmão, é dele que fala com Deus. A minha parte eu fiz, eu estou livre com Deus, estou propósito com Deus, está tudo certinho. Cada um vai dar conta. Não adianta não fazer nada errado, fora aparece. Não adianta você fazer, não adianta você fazer negócio. Não adianta, uma hora vai aparecer. Vai aparecer. Então, no momento que fiz a sua vida, levanta os meus olhos para o meu não, eu sou o homem de Deus que fez o céu na terra. Não é do monte, não é verdade, não é da Aparecida do Ceará, do Xará, não é da Aparecida, não, irmão. Nosso socorro, ele vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Deus sempre tem isso. Meu irmão, se eu quero agradecer essa oportunidade, amém. Viva o Senhor Jesus, como para ele. Quando nós vamos ouvir Monsival lá no Braço Ferro, 10 anos eu quero ouvir. Já começa ele. Glória a Deus. Deus vai fazer. Deus vai dar força, vai dar graça. Aleluia, Jesus. Salve a igreja para Pai, Senhor, amém? Eu vou pedir que o meu esposo esteja auxiliando. Eu vou pedir para ele estar passando aqui na mesa, entregando uma bexiga. Enquanto ele entrega, eu vou deixar aqui para a nossa meditação em Efésios 5:23, amém? Amém. É uma bexiga para o casal, tá bem? Glória a Deus. Aleluia. Eu te louvo, Jesus. Eu vou estar lendo Efésios
que tem como título Deveres Conjugais, que fala assim: vós mulheres, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Eu não quero. Amém? Todos pegaram? Agora eu vou pedir para vocês encherem essa bexiga, amém? Quem estiver solteiro, ou a esposa que estiver representando seu cônjuge, também pode estar enchendo a bexiga. É só para uma breve meditação, amém? Por quê? Aleluia! Glória a Deus. Se a gente observar, levanta a bexiguinha que encheu. A grande maioria que encheu foi mulheres. Porque o Senhor colocar a grande maioria, mulheres. Então, o Senhor colocar no meu coração que muitas das vezes nós mulheres estamos tomando o papel do cônjuge. Às vezes nós queremos saber que nosso esposo, pastor, tem uma atitude, mas às vezes a gente nem espera. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente toca o nosso cônjuge, mas a gente inverte os valores. Como a Bíblia falou, aleluia, Jesus. Cristo é a cabeça do homem e o homem da sua esposa. Mulher, você nasceu para ser mimada, você nasceu para ser apoiada. Não inventa os valores. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Tem mulheres, tem homens também que teve a infância um pouco difícil na realidade. Eu fui criada por mãe solteira e muitas das vezes eu observei e eu vi minha mãe tomando atitude, as regras das coisas e resolvendo. E quando eu era criança, eu falei assim: eu não vou casar, eu não quero casar, eu quero viver sozinha. Aleluia, Jesus, para que eu não tenha trabalho. E ali, talvez o inimigo já tinha tramado algo, né, pastor? Quando eu estava conversando hoje à tarde, para me levar para o lesbianismo. E muitas das vezes a gente cresce com traumas, a gente cresce, aleluia, Jesus, num ambiente, né, que a gente leva traumas, leva bagagem. E muitas das vezes a gente não quer compreender o nosso cônjuge. Talvez o seu cônjuge tenha uma bagagem lá de trás e a gente só quer ver o cônjuge. Mas cabe a você orar ao Senhor, pedir direção ao Senhor, para que o Senhor venha fazer a gente entender o próximo. Porque muitas das vezes a gente quer julgar. Eu quero julgar o meu esposo, mas a realidade dele é diferente da minha. E vice-versa. Então, assim, aquilo que falta no seu cônjuge, cabe você orar e o Senhor vai te direcionar. Eu estava falando com o jovem um tempo atrás que antes de entrarmos em um relacionamento, a gente precisa ser curado. Aleluia, Jesus. Talvez se eu tivesse tido a libertação da parte do Senhor, curado, hoje não estaria com meu esposo. Talvez eu estaria no mundo sofrendo, sendo escravo de Satanás. Mas o Senhor me libertou, me curou, mas ele estava lá de trás. E hoje eu amo o Senhor, mas eu tenho um meu esposo lindo. E assim, ele eu não sou nada. Ele é meu psicólogo, ele que me motiva, Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Eu perdoei a venha falar do seu casamento, da oportunidade que Deus te deu. Sabe, amados, tem
momento na nossa vida que Deus nos dá uma página em branco. Nessa página em branco, Deus só não apaga os filhos, porque não tem esse filho, né? Mas Deus é tão amoroso, Ele costuma nos dar uma página em branco para a gente recomeçar. Isso é muito importante nós falarmos. E a oportunidade que Deus te deu, faça diferente. Amém? Você que está num novo relacionamento, faça diferente. Senhor, aonde eu errei lá atrás, os erros é para nós aprender a melhorar. Naquilo que eu erro, eu quero continuar errando. Amém? Amanhecendo, já tem oportunidade. Tem mais alguém? Boletinha? Eu preciso de alguém para cantar. Nayara. Gente, ninguém preparou um louvor para cantar? O meu Patrícia não chegou ainda. Nós vamos esperar um pouquinho ela chegar. Mas a Nayara vai preparar um louvor. Amém. No chá de mulheres, eu disse: todo mundo preparar algo para apresentar o Senhor. O Senhor está aqui. Amém? Vou fazer uma oração. Quando ele preparar o louvor. E vamos ficar de pé. Glória a Deus. Traga essa luz aí do lado aí, beleza? Depois você vê de novo. Por favor. Vamos dar a mão para o nosso monte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você que está aqui sem o seu cônjuge, não se entristece, não. Amém? A irmã Solerina, muitas vezes ela veio sozinha e hoje o esposo dela está aqui. Glória a Deus, foi ela. Ela venceu. Né? Quantas vezes, quando eu fui quando eu casava com a Belém, o pastor não era cristão, meninas. E eu ia sozinha. Ele ainda falava assim para mim: sempre que tiver, eu vou pagar para você ir, porque você volta diferente. Eu não notava que estava diferente, mas ele dizia que estava diferente ao falar. Amém? Esse momento aqui, esse lugar, foi preparado para o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações. Foi preparado para nós receber de Deus o que precisamos para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa vida conjugal. Amém? A história tem 33 anos, casou. E no meu casamento nunca existiu parte assim: tá ruim porque eu sou um pastor. Eu e meu esposo, nós temos um cuidado de zelar do nosso casamento como se nós cuidássemos de um jardim. Eu viajo, né? Agora fiquei mais de 3 horas, voltei que as plantas estavam. Quando morreu as suculentas, acho que não devia imobiliar. Casamento é isso. Depende de zelo, depende de dedicação, depende da mulher entender o seu papel. Né? Tem mulher que ela quer mais exerce o papel dela. Não tem como meu esposo exercer o meu papel. Mas também não tem como a Emanuela falou, eu exercer o papel do meu esposo. Senão fica um fardo pesado para um e todo. É unidos, é junto. Feche seus olhos. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te bendizer, Senhor, por este momento. Quero te dar graça. Espírito Santo, marcamos esse momento, Pai, para nos alegrarmos diante de Ti.
nada monótono, nada sacrificante, mas que venha ser algo prazeroso, dia após dia, Pai. O Senhor venha renovar o amor do meu coração. Falei, Senhor, renova o amor do meu coração para com meu esposo. E o esposo fala, renova o meu coração para com a minha esposa. Declare aquilo que você quer viver, amado. Ah, Jesus, o Senhor me disse que aqui tem relacionamentos que o inimigo já montou. E o inimigo não queria que você estivesse aqui, mas você é mais que vencedor. Espírito Santo de Deus, eu quero te dar graça, Jesus. Quero te dar graça pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Jesus. Mas que nessa noite, Jesus, as irmãs que estão aqui sem o seu esposo, que o Senhor venha visitar os esposos. Se tiver algum irmão aqui, Senhor, como o irmão Marco, o irmão Alessandro, que o Senhor venha visitar. Aquele que não tem, o Senhor venha preparar o seu cônjuge. Em nome de Jesus, Pai. Trabalha nas nossas vidas. Guerreia aqui por nós, Senhor. E faça o teu milagre. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém vai louvar? Vem aqui louvar em nome de Jesus. Desse louvor, nós vamos ficar meditando. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha Patrícia também, Deus prepara o louvor, tá? Daqui a pouco nós vamos iniciar, tá, irmãos? Glória a Jesus. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Vamos orar para o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Irmãos, acho que todos nós estamos acordando aqui com crise. De pé. Vou passar para o pastor. Depois a gente já vai passar para os ministrantes à noite. Meus irmãos, eu tenho a oportunidade de falar sobre de casais, porque eu tenho uma longa experiência com esposa. Poderia ficar falando aqui horas e horas sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa história. Também passar um pouco de experiência para os casais novos que estão aqui. Mas Deus enviou lá de Curitiba nosso presbítero Fábio e a nossa missionária Jaqueline para dar essa palestra para nós. Mas eu creio que vai ter oportunidade na igreja de eu estar falando sobre esse assunto também. Mas eu quero deixar aqui para a nossa reflexão no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Capítulo 19, no verso 5. Diz assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois, em uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o outro. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, na minha caminhada como cristão, eu já tive a oportunidade de realizar vários casamentos aqui na Assembleia de Deus. Também já fui convidado para celebrar casamentos atendendo de pessoas católicas. Deus nos deu essa oportunidade também. Eu fico muito feliz com isso, porque quando eu olho para trás, eu vejo a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Quando certa vez, aquela criança terrível, muitas das vezes a criança está brincando, certo? Eu entendo o motivo aquela criança está tão agitada, mas eu sempre também fui uma criança muito agitada quando era pequena, né? E fiz muitas estripulias, inclusive contra os cristãos. A igreja próxima de minha casa, lá na Bahia, o ciclo de oração jogava pedra em cima da igreja. E as irmãs saíram na rua alcoolizadas, dizendo que era o teto da casa. Aí quando viu correr, né, era o grupo pastor jogando fogo em cima da igreja. Mas, certa vez, uma senhora, ela me chamou, falou assim: olha, eu te conheço, você é filho de fulano. Falei: sou, agora Deus, minha mãe vai me bater. Eu só não vou falar nada para sua mãe, mas só quero te dizer que você vai ser um ganhador de almas. Você vai liderar um rebanho. Aí eu falei: será que eu vou casar? Eu não quero ser padre. Eu tinha ideia de um dia ser um cristão, porque eu era católico, apostólico, romano, eu era o coroinha do padre ali, entendeu? Eu ajudava o padre nas missas. Hoje mesmo eu liguei a televisão e estava passando a missa. Eu nem dei conta
tanta, que tudo que estava falando na TV, eu estava repetindo. Né? Então, eu sempre tive na minha cabeça aquilo que o padre iria falar. Porque eu passei vários e vários anos ali sendo ajudante dele. Mas eu não entendi o que essa mulher falou. Mas um dia o Senhor ele teve que tirar da minha terra, longe dos meus pais, para entender a promessa do Senhor. A minha esposa, nas pregações dela, ela sempre fala que eu não era cristão. Mas, na verdade, quem ganhou Jesus, quem ganhou ela para Jesus foi eu. Eu apenas estava afastado dos caminhos, porque quando eu aceitei Jesus, eu aceitei na igreja adventista, por intermédio dos meus primos. E quando nós nos conhecemos, eu levei ela para a igreja, gostava muito de dançar forró, gostava muito da noitada. E eu peguei ela e comecei a levar, e nós começamos a ter uns estudos juntos na igreja adventista, porque a igreja adventista é uma igreja de palavras, uma igreja muito boa, tem um ensinamento muito bom. Mas quando nós casamos, ela não se adaptou na igreja adventista, porque ela já vinha de um pouco pentecostal dela, mesmo ela não sendo cristã, ainda ela já tinha recebido o batismo do Espírito Santo desde criança, mas não frequentava a igreja, não era batizada, não tinha aceitado Jesus ainda. E por intermédio de mim, ela foi para a igreja. E, como eu falei, ela não se adaptou, porque eu não gostava de crente pentecostal. Não gostava do repeté, Mesmo quando eu comecei a ir algumas vezes com ela, inclusive na igreja da pastora Quitéria, de um rapaz que ele pulava tão alto, faltava pegar no pé. Mas só que você passar aqui e dar uma rasteira, só eles não achavam. Então, eu não gostava do Pentecostes. Mas aí, e também não impedia que ela frequentasse a igreja. Não era assim. Fala que foi difícil, tá andando sozinha. Realmente foi difícil para ela, com a Tayane e com o Tiago andando sozinho. Sendo que quando nós casamos, nós prometemos um para o outro, nós ia criar nossos filhos na presença do Senhor. O Senhor, o Filho, o caminho por onde deve andar, manter que cresça e não se desvia dele. Mas isso aí foi algo que ela acabou fazendo sozinha. Eu fui falho nessa parte. Ela sempre pegava os meninos e falava assim: não, deixa os meninos, mas não, você não quer, você não vai. Mas eu vou com meus filhos. Pegava os meninos, pelo chuveiro, para um colo, para ração, e ia para a igreja. Eu ficava em casa. E sempre eu ficando em casa, e aquilo ali foi criando uma coisa monótona dentro de mim. Até que sempre ela me chamava, e aí ela passou a não me chamar mais para ir para a igreja. E aí foi onde que eu senti aquele vazio, porque parece que era uma pirraça que eu estava fazendo, só para falar não para ela. Mas quando ela não me convidou mais, aí eu falei com ela: agora eu vou para a igreja. Deus ele foi fazendo a obra, eu comecei a frequentar com o pastor junto com ela, comecei a estar ajudando, mas sempre na retaguarda, não querendo se envolver muito. Então eu tive esse passo na minha vida, junto com uma pastora, de não estar caminhando com ela lado a lado, porque eu creio que uns 13 anos atrás eu me converti mesmo, voltei para os caminhos do Senhor. Estou aqui no conteúdo, a
presença dele, para dar esse testemunho para a igreja. E também falar aqui um pouco sobre esse versículo bíblico que nós lemos: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá a sua esposa. Os dois não serão mais dois, mas sim uma só carne. Meus irmãos, quando nós falamos essa frase, nós já pensamos: poxa, eu vou ter que abandonar os meus pais, eu vou ter que me separar dele e ter uma vida plena com a minha esposa. Não. O texto pode até pensar que seria isso, né? Mas nós temos que entender o seguinte: como a palavra falou, agora não serão mais dois, mas só um. Significa que você vai abandonar a sua família. O que significa é que você agora, a partir desse momento, vai ter novos princípios com a nova família que você vai formar. Porque agora a dedicação maior que nós vamos ter é com a nossa esposa, é com os nossos filhos, no dia a dia. Você que gostava de jogar aquele futebol e resolveu a casar, você pode continuar jogando seu futebol, mas você tem que priorizar também a sua esposa. Você tem que priorizar os seus filhos. O domingo é para futebol, né? Já deixa isso claro para a mulher. Fala assim: e a semana? A semana é para o meu trabalho. E onde vão ficar isso aí? Onde que a mulher vai ficar? Você trabalha a semana inteira, só você vê só à noite, e aquela saidinha, aquele passeio, onde é que vai ter? Então, é isso que nós temos que ter no nosso coração e na nossa vida conjugal. E quando nós casamos, nós se decidimos a dedicar a nossa família, a maioria do tempo, a nossa família, Depois dos filhos, depois vem mudas também. Nós temos que estar juntos em uma unidade só, porque tudo que desagrada a minha esposa vai me desagradá-la, e tudo que desagrada que vai desagradar a ela, Então nós temos que estar sempre juntos, como diz aqui a palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Então, essa é a minha oportunidade. Eu deixo aqui para a igreja nesta noite. Poderia falar mais algumas coisas, mas nós temos um horário a cumprir, porque tem pessoas que vai estar saindo. Mas eu creio que as oportunidades que já tiveram aqui as pessoas, abriu a nossa mente em relação à união, em relação à nossa vida de cônjuge. Não é verdade? Amém? Então assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos passar para a nossa missionária Julie e filha Fabiana, em casa. Amém? Estamos só aguardando nossa irmã Cristo. Eu vou deixar o Guilherme. Amém? Agradeço a todos que colaborou. Amados, daqui um pouco, daqui uns 40 minutos, eu vou estar pedindo para começar a se servir, bem organizado, os casais. Vai de dois, se serve, sabe, para prestar atenção na palavra e comer alguma coisa. Tem pessoas aqui como a família da irmã chegou aqui 5 horas de fome. Amém? Então, vamos fazer uma coisa bem organizadinha para não atrapalhar e não vamos também deixar de ouvir o que está sendo ministrado. Amém? Vamos receber a serva do Senhor.
Glória a Deus, aleluia, salve a amada igreja, por causa do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, olha para essa mesa. Olha, gente, olha para essa mesa. Mesa, ela simboliza comunhão. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Mas olha mesmo, vira de frente para essa pessoa que está ao seu lado. Vira mesmo, seja de frente para essa pessoa. Olha para o outro, amém? Vou ensinar meu esposo aqui, ó. Olha para mim, irmão. Você é meu maior patrimônio que Deus deu aqui na terra. Amém? Eu te amo. Essa mesa aqui, ela simboliza comunhão. E hoje nós estamos aqui para também aprender, para também o Senhor moldar mais ainda mais esse patrimônio que Ele pegou nas nossas mãos, que é a nossa comunhão, o nosso filho, a nossa vida. Mas essa mesa aqui, ela representa para nós todo o propósito de Deus na nossa vida. E nessa noite o Senhor nos incumbiu de estar aqui também, ministrando sobre casais, trocando aqui experiências. Qualquer um deles aqui poderia também estar aqui neste lugar, porque cada um aqui tem uma história, tem uma experiência para passar. Nessa noite, nós possamos, juntamente com esses casais, trocar conversas, onde nós vamos produzir edificação na vida deles, mas também seremos agraciados com a graça do Espírito Santo que está nesse ambiente, que está neste lugar. E eu quero muito, irmãos, que você, com essa pessoa que está ao seu lado, que é o seu cônjuge, entenda que essa noite foi gerada no coração de Deus primeiro, foi gerada lá no céu, houve uma liberação no céu, para que essa noite ela viesse a acontecer. Mas você precisa entender que a pessoa que está ao teu lado, ela é prioridade na tua vida. E que o Senhor preparou essa noite para mim e para você, juntamente com o seu cônjuge, termos intimidade. E a maior intimidade que nós vamos ter aqui na terra, a pessoa que mais nós temos que ter intimidade aqui na terra, gente, é o nosso cônjuge. Então, nessa noite, eu convido você a olhar para o seu esposo e você olhar para a sua esposa, porque quem sabe quanto tempo você não olha para ele, quanto tempo você não olha para ela, quanto tempo você não prioriza o teu relacionamento, quanto tempo você não prioriza quem está do teu lado todos os dias, quem vê quem você realmente é, porque eu estou vendo você é lindo e maravilhoso, mas a pessoa que está do teu lado, ela vê realmente as suas fraquezas, ela vê
Se entregue para a pessoa amada que está ao meu lado. Você sabe que nessa noite você vai ver o extraordinário de Deus. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai ir para uma outra atmosfera, assim diz o Senhor. Mas é necessário que tenha o distanciamento emocional. Nessa noite nós vamos colocar o basta em nome de Jesus. Porque Deus não quer que você viva com o seu cônjuge no superficial. Quem vive no superficial não alcança o sobrenatural, não alcança a prosperidade, não alcança a plenitude. E nessa noite o Senhor quer trazer paz de espírito no teu relacionamento. Deus quer trazer equilíbrio no teu relacionamento. Mas é necessário nessa noite você se entregar sem reserva. Não saia daqui e volte a viver as migalhas, mas saia daqui para viver o extraordinário de Deus no teu relacionamento. Vamos fazer esse combinado, igreja? Quem está comigo aqui? Vamos fazer esse combinado? Hoje nós vamos ter uma conversa com o nosso cônjuge branca e sincera. Esse versículo que vocês escolheram, o amor rompendo barreiras, que se encontra em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, ele descreve o que eu e você temos que aplicar diariamente em nossos relacionamentos. E isso é quando está bom e quando está ruim. Em todas as áreas e em todos os momentos nós temos que viver praticando isso aqui. Mas é necessário eu olhar para o meu amado e eu entender que ele é o maior patrimônio que Deus me deu na terra. E isso aqui vem antes dos filhos, isso aqui vem antes do amigo, isso vem antes do parente. Está entendendo? Aqui precisa funcionar primeiro, para depois as outras coisas começarem a prosperar. Amém, igreja? Vamos fazer esse combinado? Conversa franca hoje? Vamos se entregar sem reserva? Vamos deixar a timidez de lado? Amém? Eu quero que você se conecte comigo, que você se conecte com o meu esposo. Amém? Eu quero que você se conecte com o seu cônjuge. Então, nessa noite, o Senhor tem algo a fazer. E não é amanhã, é hoje. Então, diga para o seu amado, meu amor. Meu amado, hoje chegou o momento de eu ter uma conversa franca e sincera com você, amém? Pode sentar, igreja. Glórias a Deus. Todo amor de Deus no nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero desejar uma boa noite a todos os casais dedicados nesse tempo a estar aqui a nos ouvir. Eu não digo que nós vamos palestrar para vocês. Compartilhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, nós vamos ministrar, palestrar para vocês. Mas nós vamos compartilhar experiências que nós temos vivido no nosso dia a dia com Deus. Experiências boas, experiências dolorosas, experiências alegres, experiências tristes. Nós queremos compartilhar aquilo que nós temos vivido com Deus, no nosso casamento, na nossa família, nos nossos planos, nos nossos projetos.
nós queremos compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas com a amada igreja do Senhor. Eu quero, nessa noite, estar me apresentando aqui. Quantos me conhecem? Erga suas mãos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Fabiano, a qual eu sou o pai Fabiano, eu sou o funcionário, agora não estou mais sendo funcionário, mas estou trabalhando por conta, mas sou o funcionário, a qual a minha função, o meu cargo é mecânico. Essas são algumas coisas que Deus entregou na minha mão, né? Pai, esposo, tenho uma profissão, tenho algo que Deus colocou para mim administrar. Estava falando com um grande amigo meu, que é o Eduardo, sua esposa, a qual veio conosco lá de Curitiba, nos prestigiar com essa experiência que nós temos vivido. Nosso amigo também, Guilherme, que veio de Curitiba conosco, né? Então, o Senhor Deus colocou nas minhas mãos várias funções, né? Assim como colocou nas mãos de vocês várias funções. Quem aqui é pai? Quantos aqui é pai? Quantos aqui é mãe? Quantos aqui é casado? Quantos aqui trabalham? Quantos aqui têm funções dentro da igreja? Várias coisas que Deus delegou nas nossas mãos. Mas para que tudo isso flua, para que tudo isso prospere, para que tudo isso cresça, para que os nossos filhos venham ser aquilo que Deus quer que eles sejam, depende de mim como pai, depende de você como mãe, ensinar os caminhos que ele precisa dar. Como foi falado aqui, funções que Deus nos deu. Deus deu o carro para a nossa pastora Dulce de pastora. Ela é quem pastoreia nós, como ovelhas. É ela que nos ensina o caminho. É ela que nos orienta quando precisamos de uma orientação como pastora. Assim como o nosso pastor Cláudio. Uma função que Deus colocou nas mãos dela, né? Ela como mordomo, aquilo que Deus colocou nas mãos dela, assim como nós, assim como eu e você. Deus colocou algo nas nossas mãos para fazermos aqui nessa terra, para que o nome dele venha a ser glorificado. E nós precisamos honrar cada coisa, cada função, com tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Só que hoje eu não vim aqui para falar das funções, mas eu vim falar daquilo que de mais precioso, além do nosso trabalho, além dos nossos bens, além das nossas finanças, aquilo que de mais precioso que Deus colocou nas nossas mãos, que é o casamento, que é a família, que é o nosso cônjuge, que está do nosso lado, vivendo o melhor de Deus. Eu vim aqui compartilhar as experiências que eu e minha esposa temos vivido no nosso dia a dia. Só que é assim, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o Senhor vai falar bem assim: não é bom que um homem viva só, farei para ele uma ajudadora. O nosso Deus é um Deus onipotente. Nosso Deus, Ele sabe do hoje, do presente, do passado e do futuro. O nosso Deus, Ele sabe que nós, homens, nós precisamos de alguém ao nosso lado para podermos compartilhar e nos ajudar a cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus sabia que nós, homens, muitas das vezes nós não conseguimos cuidar bem de um filho como uma mãe cuida. Muitas das
da mulher. E nosso Deus, sabendo que nós precisávamos de ajuda, Ele colocou nada mais, nada menos que o nosso cônjuge. Olhe para o seu cônjuge nesse momento. Olhe para ela. Olhe para ele. Você já disse o quanto ela é especial, o quanto ele é especial para você? Você já disse para ele ou para ela o quanto você o ama? Amados, é necessário que nós, homens, nós elogiamos a nossa esposa. Nós falamos palavras para elas que agradam ela. Porque aí nós estamos exercendo aquilo que Deus quer que nós, como sacerdote do lar, façamos. Elogiamos, cuidamos, suprimos as necessidades não somente físicas, mas espirituais para o nosso cônjuge. Então Deus sabia que nós precisaríamos de uma companheira para dividir os nossos problemas, para nós dividirmos os nossos sonhos, os nossos projetos. Se nós fôssemos sozinhos, com quem nós iríamos compartilhar os nossos sonhos e nossos projetos? Com quem nós iríamos compartilhar os nossos problemas? É por isso que Deus colocou essa pessoa maravilhosa ao seu lado, não somente para ouvir as suas reclamações, suas murmurações, seus questionamentos, mas Deus colocou essa esposa que está ao seu lado para te ajudar, porque a palavra do Senhor diz: farei para ele uma ajudadora. Deus colocou ao nosso lado uma mulher para nos ajudar nas nossas dificuldades, nos ajudar a educar os nossos filhos. Deus colocou uma mulher ao nosso lado para nos ajudar a administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aí eu te pergunto nessa noite, amados, como você está tratando essa pessoa que está ao seu lado? Como que você trata ela? O seu bem mais precioso, você elogia ou você só reclama? Você diz o quanto ela é especial para você ou você só critica quando ela erra? Já parou para pensar, mas errar, todos nós erramos, mas não cabe a mim como marido criticar, apontar os erros, as falhas, mas cabe a mim como sacerdote do lar. Olha a importância, amados, do sacerdote do lar. Orar pela minha esposa, fortalecer ela em fé, fortalecer ela com palavras de incentivo, com palavras que vão ajudar o nosso cônjuge a caminhar o caminho que Deus quer para nós, o caminho que Deus preparou para nós. É ela que vai nos ajudar, é ela que vai estar do nosso lado no momento de tristeza, no momento de dificuldade. É ela que vai estar do nosso lado. Deus é um Deus onipotente, Ele sabe. Ele sabia que você ia precisar de uma auxiliadora no seu ministério. Ele sabia. Por mais que ela estava afastada dos caminhos do Senhor, mas Deus sabia que ela ia do seu lado para te ajudar nesse ministério que Deus colocou nas suas mãos. Porque você sozinho não ia conseguir. Eu sozinho eu não consigo nada. Eu necessito da minha esposa para me ajudar. Então, amados, eu preciso enxergar a minha esposa não como qualquer coisa, qualquer pessoa. Eu preciso olhar para a minha esposa como algo especial que Deus colocou na minha mão, algo maravilhoso. Mas eu também preciso olhar para ela que ela é uma pessoa mais fraca do que eu. Ela é nossa ajudadora. Ela não é a que vai fazer por nós. Ela não é aquela que vai pegar o cajado da nossa mão e vai fazer as coisas sozinha. A nossa esposa, ela está do nosso lado para nos ajudar, nos auxiliar a cumprir o propósito que Deus colocou a
seja na área familiar, seja na área ministerial, seja na área das finanças. Nós precisamos do nosso cônjuge nos ajudando todos os dias. Amém, igreja? Quem é que está entendendo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós, como sacerdote do lar, nós precisamos entender as limitações do nosso cônjuge, porque ela é mais fraca, ela é mais frágil. Muitas coisas que eu faço, minha esposa não consegue, principalmente fisicamente. Assim como ela tem os dons e os talentos dela, eu tenho os meus e eu preciso dela para que tudo flua, mas é um com o outro cuidando, apoiando e incentivando. Amém, glória a Deus. Eu gostaria, antes de compartilhar que Deus nos trouxe nessa noite para falar com a igreja, você se colocar de pé. Glória a Vamos estar Deus. fazendo mais um minutinho de oração, a qual você vai pegar a mão do seu cônjuge, você que está com o seu cônjuge. Você vai abrir o seu coração nessa noite, porque nessa noite vai haver cura. Nessa noite vai haver transformação no seu casamento. Nessa noite vai haver liberação dos céus para a sua vida conjugal. Olhe para o seu cônjuge nessa noite. Olhe com ele. Olhe com ele. Abra o seu coração para o Senhor, porque nessa noite o Senhor vai operar cura emocional. Glória a Deus. É necessário na igreja que nesse momento você tome a decisão de perdoar, se assim ele feriu ou ela te feriu com palavras. Porque para o Espírito Santo de Deus atuar nessa noite é necessário perdão. É necessário que você abra o seu coração, não para reclamar, mas dizer: meu amor, minha esposa, não cônjuge, eu estou contigo nessa batalha, nessa caminhada. É necessário para a igreja você entender. Eu já expliquei mais ou menos aqui o qual foi o propósito ao qual Deus colocou um cônjuge ao seu lado. Não para criticar, não para que apontar os seus erros, as suas falhas, mas o Senhor colocou o seu cônjuge ao seu lado para andar lado a lado com você. Glória a Deus. Deus colocou alguém, não qualquer pessoa, mas Deus colocou alguém especial na sua vida. Você pode dizer para o seu cônjuge: você é especial na minha vida. Independente das dificuldades que tem passado, independente das lutas que você tem vivido no seu dia a dia com o seu cônjuge, nessa noite, amados, é noite de cura. Nessa noite é noite de transformação. Nessa noite é noite de renovo. Abra sua boca, abra o seu coração, expresse para o seu cônjuge o tamanho amor que você sente pela vida dela. Não se feche, não fique tímido, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de expressar para o seu cônjuge o tamanho amor que você sente por ela. Independente de você estar ferido, independente de você estar magoado, independente da situação a qual você vive lá na casa de vocês. Nessa noite é a noite a qual o Espírito Santo está visitando no mais profundo da sua alma. Essa noite é a noite a qual o Espírito Santo está visitando no mais profundo das suas emoções e está trazendo a cura das feridas emocionais. É necessário uma igreja que você
mais que você esteja magoado, por mais que você não está se sentindo bem, essa noite foi preparada por Deus. Porque se você está aqui é porque Deus quer fazer algo na sua vida conjugal. Continue com seus olhos fechados. Continue no foco. Gente, tem gente só um minuto. Tem gente que fica sem. Glória a Deus. Tem gente que fica sem o seu cônjuge. Mas, no momento que você está aqui, o Espírito de Deus está ensinando ele lá. É preciso que nesse momento você se desprenda. Aleluia. Para que o Espírito Santo venha para o coração. Não vai adiantar eu estar aqui juntamente com meu esposo, nós ministrarmos a palavra de vida sobre a tua vida e você está com o coração amargo, o coração fechado, o coração ferido por ofensas que o seu cônjuge falou para você, que a sua esposa falou para você. Eu estou pedindo nessa noite a liberação do reino espiritual para que você pare de olhar para o seu esposo, para o seu esposo e para a sua esposa e ver só os erros, a falha e os defeitos. O Espírito Santo nessa noite, Deus quer que você veja seu esposo e sua esposa como um matrimônio. Arabacanta, arabassurianda, arabacanta, arabaxai. E é necessário que você peça ao Espírito Santo que ele venha curar o teu coração, curar as tuas emoções. É necessário que venha haver perdão, arabassurianda, arabacanta, arabaxai. Então, no momento que você está no louvor, vai ser o momento que você vai se conectar nas suas emoções com o seu esposo, com a sua esposa, amém? Aleluia! Porque para que haja concordância no céu, para que seja liberada uma bênção sobre o teu casamento, é necessário que as curas no seu interior aconteçam. Amém, igreja? Pode soltar, Marcos, louvor. Glória a Eu Deus. estou também vai estar indo na mesa, vai orar com você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só que o Espírito Santo aqui sobre este lugar. De olhos fechados. Manifesta De olhos fechados, amados. De a olhos fechados. De olhos fechados, sinto o toque do Espírito Santo. Nesse momento, tocando na sua alma, tocando no seu coração, curando todas as feridas, tirando toda a mágoa, todo ressentimento. Aleluia, Jesus. Pai, vem sobre esses casais, Senhor. Vai operando a cura, vai operando o milagre. Pai, assim como o Senhor tem feito nas nossas vidas,
restauração, nessa noite a liberação de promessas do Senhor sobre as casais, sobre as famílias. Aleluia, Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor está nesse lugar. Eu creio, Pai querido, Pai amado, que o Senhor está visitando o mais íntimo da alma de cada um que aqui está nesse mundo. Que o Senhor está operando a cura, Senhor. Que o Senhor está operando, Senhor, milagres e maravilhas. Ah, Deus. Senhor, eu sei que tem casais aqui, Pai, que não passa pelo problema da traição, mas eu sei que tem casais aqui que passam pelo problema financeiro. Mas eu sei que nessa noite, Pai, o Senhor está restaurando finanças. O Senhor está restaurando casamento,